Tem um sisteminha que a gente começou a usar aqui na Meu Studio que funcionou muito bem quando o cliente vinha mandar aquela primeira mensagem, sabe? Tipo, opa, tudo bem? Tô precisando fazer um vídeo e tal. Então, tinha 3 perguntinhas aqui que a gente sabe que quando a gente faz para o cliente, facilita um pouco mais o nosso entendimento de qual é o tipo de cliente que chegou pra gente e como que a gente pode atender ele, né? Porque vamos pensar, quando a gente está muito no início da carreira, é mais comum chegar um cliente pedindo um vídeo principal, né? O vídeo que é o produto final. Só que, cara, a gente quando começa como motion design, a gente faz o serviço de motion, né? Existe uma diferença entre você prestar o serviço de motion design e animação ou você produzir o vídeo final, que é o produto, né? E uma coisa que a gente acaba confundindo às vezes nesse início de jornada é justamente esse nosso papel. Porque chega um cliente pedindo, tô querendo fazer um vídeo aqui para minha empresa. E aí, cara, você começa a assumir outras burocracias que vão além do motion, que é tipo fazer roteiro, montar storyboard, dar ideias pro cara, tipo. E aí você fica meio perdido assim, caramba, mas eu sou motion designer, eu sou roteirista. E aí você precisa saber separar as coisas. Cara, você é motion designer ou você é editor de vídeo. Você saber os dois, tudo bem que te diferencia. Mas por que eu tô te falando isso? É quando o cliente chega te pedindo um vídeo, você não sabe se ele é um cliente-chave ou se ele é um cliente final. Olha, viu o que é cliente-chave? Cara, cliente-chave são clientes que entregam vídeo, né? Então eles te chamam para fazer parte de um ecossistema que entrega o vídeo e não ele te chama para fazer o vídeo todo. Porque nesse caso, quando o cara te chama para fazer o vídeo todo, você está atendendo ele como uma produtora, né? Um estúdio, e não como um freelancer de motion, né? Então quando o cara chega pedindo um vídeo, muitas das vezes você tem que fazer o roteiro ou orçar o roteiro com alguém. Então esse tipo de burocracia que eu acho que confunde a gente um pouco nesse início de jornada. Por exemplo, a primeira pergunta que a gente sempre faz. Chegou um cliente aqui, tô precisando de um vídeo. Aí eu pergunto para ele, você tem roteiro? Por que eu pergunto isso, né? Porque, cara, quando tem um roteiro, ele é praticamente o meio caminho andado para eu entender se esse cara, ele é um cliente totalmente sem consciência, assim, ou se ele é um cara que já entende qual é o meu papel ali. Quando ele fala assim, tem o roteiro, então é mais fácil de precificar. Tipo, você entender qual é a ideia que ele tem, é muito mais fácil você olhar e falar assim, cara, eu vou demorar esse tempo para finalizar essa ideia. Então é mais fácil de precificar. Quando ele te manda o roteiro também é mais tranquilo de você entender a complexidade em volta do vídeo, né? Porque um vídeo final ele pode ter, é animação 2D, é ilustração, é edição de vídeo com banco de imagem, ou então com IA, enfim, você consegue ter uma noção de complexidade, sacou? Então quando a gente faz essa pergunta, a gente meio que já divide o cara. Se é um cara que chega aqui e fala assim, eu não tenho roteiro ainda, precisaria fazer? Então eu já sei que é um cliente que tem um nível de consciência um pouco menor. Não é um cliente-chave, porque geralmente um cliente-chave, né, tipo agência, produtora ou estúdio, eles já chegam com o roteiro na mão, então é um pouco mais tranquilo de atender ele. O cliente final, quando ele chega sem roteiro, aí a gente entra num lugar de ou eu vou fazer esse roteiro, não sendo roteirista, né, vou cobrar por isso, obviamente, ou eu vou chamar um colega que eu conheço, né, da minha área, que eu sei que faz roteiro. Então, nesse caso, a gente consegue separar. Então, eu estou separando aqui, eu estou praticamente já fazendo um filtro na primeira pergunta. Se esse é um cliente com uma consciência alta ou se ele é uma consciência baixa sobre o meu trabalho. A não ser que você seja uma produtora, né? Nesse caso, eu estou falando mais de você como um freelancer de motion, né, de edição no audiovisual. A segunda pergunta que a gente faz muito aqui é: você tem referência? Cara, essa pergunta aqui é matadora para várias coisas, assim. Quando eu pergunto se o cara tem referência, ele fala tenho e ele me manda, automaticamente ele já está alinhando a expectativa de onde esse cara quer chegar com aquele trabalho, né? Então, se ele me manda uma referência, eu olho e eu penso assim, cara, eu tenho capacidade técnica para executar isso, então é um pouco mais fácil, né? Porque raramente o cliente vai te mandar uma referência e falar assim, mas eu quero tudo diferente. Não, geralmente é o contrário. O cara manda uma referência e se você fizer quase igual àquela referência, ele vai gostar. Então é um alinhamento de expectativa, sacou? Se ele te manda essa referência, basta você mostrar para ele que você tem capacidade técnica de entregar algo parecido. Isso já gera um pouco de confiança. Agora, Levi, e se ele não mandar referência? Aí eu acho que entra o nosso papel como um profissional da área que tem muitas referências. Então, assim, se você é um profissional da área que tem muita referência guardada, tanto na cabeça quanto também em links, né, em pastas de Pinterest, por exemplo, isso já te deixa um pouco à frente, porque se você
pergunta e o cara fala assim, não tenho referência nenhuma, você fala, não, beleza. Com a ideia que você tem, eu acho que tem alguns vídeos aqui que eu posso te mandar e você vê se tá dentro do que você imagina. Então, o que a gente faz? Eu vou lá no Pinterest, eu tenho uma pasta com várias referências iradas, assim, de estilos diferentes, audiovisual, animação, 2D, ilustração. E aí eu pego umas 2 ou 3 referências e mando para ele assim, é mais ou menos isso aqui que você quer? E quando o cara fala, cara, é exatamente isso que eu quero, porra, a gente mata mais 30% de complexidade de briefing, né? Porque se o cara gosta da referência que você mandou para ele, automaticamente você já alinhou uma expectativa com ele de que você pode ser o cara para entregar aquilo que ele está esperando. E digo mais, tá? Quando você manda uma referência e ele curte aquela referência, você consegue fazer o cliente visualizar mais lá na frente, assim, sabe? Tipo, ele olha para sua referência e fala assim, cara, é exatamente isso. Se a gente conseguir fazer isso, eu tô feito. Então, você meio que alinha uma expectativa com ele de onde que ele pode chegar, logo ele talvez sinta um pouquinho mais de confiança de te chamar, porque ele sabe que você está por dentro daquilo que ele quer, né? Talvez você seja a pessoa ideal para chegar no resultado que ele almeja. E a terceira pergunta, que também é matadora aqui, agora muito mais falando numa parte técnica, né? Para quem trabalha realmente com motion design e animação, é perguntar se esse cara já tem uma identidade visual ou um key visual, né? Que a galera fala muito como KV. Porque se esse cara tem um key visual, eu também estou entendendo que esse cara já é um cara que tem um pouco mais de consciência sobre o meu trabalho. Se ele fala assim, não tem identidade nenhuma, aí é um pequeno problema, porque aí você sabe que você vai ter mais o trabalho de criar toda a identidade do zero, o que não é uma coisa que a gente deixa de pegar, a gente não deixa de pegar projeto por causa disso, mas a gente sabe que essa pergunta, ela resolve também o nosso problema de entendimento, de briefing, porque quando eu sei que o cara tem o key visual, né, na mão, seja da empresa ou seja de uma campanha, eu sei que ele tem um nível de consciência melhor sobre o meu trabalho, né? Porque quando o cara vem para você e te pede um vídeo e ele fala assim, não tem identidade ainda, então você sabe que você vai ter um trabalho a mais, tá ligado? Seja você mesmo fazendo a identidade ou seja você chamando um profissional colega aí da sua área, né, para você dividir essas tarefas, que é uma coisa que a gente faz muito aqui na Web Studio, né? Então, se a gente tem um trabalho, inclusive a gente é um estúdio por causa disso, porque a gente divide tarefas, a gente monta um time para entregar essas demandas. Então, se chega um projeto aqui, o cliente fala, não tem identidade visual, então a gente vai, contrata um designer aqui, esse designer cria identidade visual e a gente monta um time para entregar aquela demanda, aquele material no final, tá? Então, cara, essas 3 perguntinhas aqui na Web Studio, elas fazem a diferença, assim, pra gente. Eu acredito que a gente mata 3 coelhos de uma vez só, a gente consegue entender quem é o cliente que a gente está atendendo, qual é o nível de consciência dele e também consegue fazer esse cara sentir um pouco mais de confiança, né? Claro, se ele estiver gostando das referências que eu apresento para ele. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessas 3 dicas. Pode usar essas 3 aí que tenho certeza que você vai conseguir tirar muito mais rápido essas ideias de briefing e entender exatamente o que o seu cliente quer. Um grande abraço, tamo junto, espero você no próximo vídeo.